pessoal! Ouço Agro, Gestão e Mercado começando por aqui. E nesta sexta-feira, 4 de abril, eu, Natália Fernandes, vou conversar com Mauro Ozaki, ele que é pesquisador do CPE Exalc USP, um parceiro da CNA no projeto Campo Futuro, e com André Dobashi, que é produtor no Mato Grosso do Sul e também presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas. Tanto Mauro quanto André vivenciam a realidade ali da produção e do mercado de grãos, e a gente vai conversar então com eles para eles trazerem informações inéditas e quentes sobre aí essas perspectivas de custos para a safra 2025-2026 no caso dos grãos. A gente recebeu algumas perguntas de ouvintes produtores, então fica com a gente que a gente vai tentar responder essas perguntas aqui, que também podem ser dúvidas de vocês. Vamos lá! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Olá, André. Olá, Mauro. Sejam bem-vindos ao podcast Ouço Agro. Olá, Natália. É um prazer estar aqui com vocês. Mauro já esteve com a gente, né? Seja bem-vindo mais uma vez, Mauro. Muito obrigado. A satisfação é enorme sempre poder compartilhar um pouquinho com vocês aí. A gente faz pelo projeto Campo Futuro o acompanhamento, o levantamento de custos de produção agropecuários, e no caso aqui a gente está falando das atividades de grãos, cereais, fibras também, algodão, e depois o monitoramento, junto com o CPEA, Mauro, nessa parceria desse projeto. A ideia aqui é a gente poder sinalizar para os produtores um pouco do que tem sido observado, já após colheita da safra de verão, entrada para a segunda safra, mas os produtores já estão se preparando também para a safra 25-26. E a gente quer ouvir um pouco sobre isso e dar um pouco de perspectiva para esses produtores. Mas antes, vamos fazer uma retrospectiva de como que foi a safra 24-25? Sim, acho que a safra 25 é uma safra bastante... Começou desafiador para o produtor, é um atraso um pouco do seu plantio, e deixou um calendário bastante justo no plantio, vou falar estreito por conta da falta de umidade no solo. E isso daí acabou acarretando aí um encavalamento, na operação da colheita de muitos produtores, principalmente quem planeja a segunda safra, Então isso foi um desafio maior, que você acabou concentrando o plantio mais ou menos num período curto. E isso acabou afetando um pouco aí a questão de organização, principalmente do transporte dela. E outro, o setor mais centro-sul, vamos falar de Campo Grande para baixo, a gente vê um cenário um pouco mais complexo, já repetindo alguns cenários dos anos anteriores com relação a uma distribuição bem ruim de chuva, sinalizando o Rio Grande do Sul e parte do Mato Grosso, tendo aí regiões aí com um pouquinho mais de falta de água, e o André pode falar com muito mais propriedade, porque ele, como produtor na região de Mato Grosso do Sul, pode declarar aí para nós a situação real que foi o estado, que também foi bastante afetado nessa safra de 24 e 25. Foi isso mesmo, a região centro-oeste, André, que geralmente não se compromete com muita diversidade climática, nessa safra teve um comprometimento grande, Na verdade, Natália, Mauro, o que aconteceu esse ano foi um repeteco aí do que aconteceu ano passado. Para a nossa região, que é o sul do Mato Grosso do Sul, eu estou em Antônio João, que é a divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, e muito próximo a Ponta Porã. Então, a nossa região aqui, sul, sudeste, sudoeste do Mato Grosso do Sul, a gente já teve aí a terceira frustração de safra seguida, então foi bastante complicado. Nós iniciamos o ciclo da soja com uma semeadura muito tranquila, a gente conseguiu começar logo depois do vazio sanitário, inclusive isso prejudicou bastante produtores aí, porque a gente teve algumas chuvas logo depois do vazio sanitário, iniciamos a semeadura e depois parou um pouco a chuva. Então, os produtores fizeram uma semeadura bastante acelerada e foi bem todo o vegetativo da soja até o início do reprodutivo. Quando a gente começou o enchimento de grãos, aí a maioria do sul do estado teve uma paralisação das chuvas aí,
e isso comprometeu sobremaneira o resultado do centro ao sul do estado do Mato Grosso do Sul, gerando uma quebra bem importante para a gente. Ainda sobre a 24 e 25, o que vocês consideram que foi destaque assim, em relação ao custo ou aos resultados de margem no setor? Que foi surpresa também, né? Porque o produtor acompanha clima, já fica de olho para poder tomar decisão, em outras questões também, de mercado de insumos, mas ainda assim tem algumas coisas que ele não consegue controlar. Então, o que vocês consideram que foi destaque, que não era esperado para essa safra 24 e 25? O que se caminhava, se comentava muito que não teria uma intensidade tão grande, né? Digamos assim, uma sequência, né, de falta de chuva, principalmente do Centro-Sul, não é uma coisa comum, né? E está começando a tornar comum isso, que é preocupante, né? A gente não sabe se realmente isso é o novo normal, entre aspas, né? Vamos falar que essa palavra está na moda, né? Mas é uma característica que você tinha uma frustração, você conseguia recuperar nas próximas safras, dando aí um certo alívio no fluxo de caixa do produtor. Mas, como o André já comentou, né, na região que me preocupa muito, Mato Grosso do Sul, né, principalmente sul do Mato Grosso, são sequências, né, de frustração de safra que você deixa o fluxo de caixa do produtor muito comprometido para aquele produtor que fez investimento numa época que a soja estava com um preço bom. O produtor fez compra de máquinas, investiu em armazém, né, então ele fez um capital, um investimento pesado, né, grande, de um grande aporte financeiro, que agora ele precisa procurar meios para, né, honrar esse contrato que ele fez, né? Então, isso que preocupa bastante essa região do Mato Grosso do Sul, além do Rio Grande do Sul, né, que é outra região que também tem sofrido com uma certa frequência essa estiagem, né? O produtor ele tem feito todo o seu planejamento, ele sabe sua expectativa, sabe do potencial que cada lote ele pode oferecer, né, para ele, mas o que ele não controla, que a gente sabe que a indústria a céu aberto, né, a agricultura tem essa frustração e isso, né, não tendo ferramenta de seguro para o produtor à disposição, acessível e que também tenha uma opção mais, né, que seja fácil dele acionar esse seguro como parte do sinistro, infelizmente o produtor fica bastante exposto ao risco. É isso que você falou, Mauro. Eu até na minha introdução falei, a região centro-oeste, que não costuma ter tanto problema, mas como você disse, e o André, que está lá vivendo a realidade, falou, né? No ano passado a gente já teve um problema semelhante ao que houve esse ano, sendo que a gente também estava em condições diferentes de fenômenos como Laninha, El Ninho, e agora já bem, eles já bem numa situação mais, entrando já na neutralidade, né? Não tinha um Laninha tão severo, mas ainda assim tem outros efeitos climáticos que comprometem, que afetam as regiões, né? Não é só El Ninho e Laninha, e a gente tem visto então agora essa preocupação e esse risco também chegando para essa região. Tem até uma pergunta, um comentário de uma produtora que enviou pra gente, a Fernanda Gelling, que é lá do Rio Grande do Sul, uma região bastante afetada. No ano passado eles perderam a produção por conta das adversidades climáticas, né, e a enchente que veio também afetando bastante o estado, e ela falou que eles fazem a conta reversa, que é o que os produtores fazem, que é em relação à produtividade, né, eles avaliam a produtividade para ver quanto que podem gastar. E aí a gente já entra então para falar um pouco da safra 2025-26. E acho que a gente pode fazer um contexto, né, de o que tem sido levado em consideração, né, Mauro e André, para poder sinalizar, né, essa perspectiva do que tem sido esperado em relação aos custos e os resultados para os produtores para a safra de grãos 2025-26. Bom, do nosso lado aqui da produção, Natália, na safra 25-26, a gente está com uma expectativa muito grande em função dos custos de fertilizantes, né? A gente notou um aumento de preço, tanto nos fosfatados quanto no potássico. Nós já realizamos as compras, então, mas assim, a relação de troca estava muito ruim, então a gente optou por fazer as compras à vista, mas o preço, o custo em reais está bastante alto e a gente, para ter a mesma relação de troca do ano passado, a gente espera uma soja de R$ 130 por saco livre na nossa região aqui, para a gente conseguir equalizar os valores do ano passado. E a gente não tem perspectiva alguma
dessa relação de troca. A gente não tem perspectiva nenhuma de receber esses R$ 130 por enquanto, tá? Então, esse nosso barter ainda tá solto, a gente não fez, optamos por colocar o fertilizante dentro de casa, porque a nossa consultoria de fertilizante indicou que os preços estavam na hora de fazer, mas a gente fez isso com bastante ressalva, porque os custos estavam bastante altos. Semente defensivo está sinalizando e vai ser muito próximo do custo do ano passado. Entretanto, até na outra questão, você tinha perguntado das coisas que surpreenderam. No ano passado, até pela situação do Rio Grande do Sul, a gente teve uma surpresa muito negativa em relação à qualidade da semente. Então, esse ano, a gente está até procurando alguma coisa de custo maior, né, um valor agregado maior, mas que a gente tenha uma garantia da qualidade da semente, porque a gente percebeu, principalmente aqui no sul do estado, sementes com uma qualidade bem ruim na safra 24 e 25. Então, esse ano de 25, 26, até por um preço um pouquinho mais alto, a gente vai procurar uma semente de vigor acima do que a gente estava esperando antigamente. E não está fácil. A gente está com algumas variedades que já não estão mais no mercado em função da baixa qualidade da semente. Então, a gente está tentando mudar esse portfólio de variedades que a gente coloca, porque não tem essa oferta aí. E uma outra questão bastante complicada é óleo diesel. Óleo diesel tem subido bastante, a gente teve esse aumento no ICMS, né? Então, fertilizantes e óleo diesel são dois pontos aí que a gente notou que vai ter um aumento da safra 24 para safra 25, 26. Você fala da relação de troca, então, André, o que você está dizendo é que vocês olharam, né, o valor de perspectiva de venda da produção e quanto que está os fertilizantes, compraram já os fertilizantes, mas ainda não fizeram essa venda antecipada a esses R$ 130 que você comentou. Ou seja, não fez a trava ali para saber que realmente é o melhor, mas aproveitaram o momento considerando que tem uma perspectiva de aumento tanto para fosfatado quanto potássico, que você tem acompanhado bem o mercado, seus assessores estão certos, a gente tem acompanhado isso por aqui. É isso, né? É isso. É porque assim, a gente resolveu fazer a compra porque foi a inflexão do dólar ali. A gente conseguiu pegar um dólar mais barato e internalizou esse produto porque a consultoria tinha indicado que em dólares por tonelada era a melhor oferta. Então, mesmo a gente não tendo um preço interessante para fazer o barter da soja, seria interessante da gente internalizar o produto mesmo que em reais, né? E aí a gente fez essa opção, mas é uma opção que a gente normalmente não faz, porque principalmente no fertilizante, que é um ativo de bastante importância no custo de produção da soja e do milho também, mas a gente sempre procura travar a soja, mesmo que a gente faça a compra à vista, a gente trava em soja para manter aquela relação de troca, né, fertilizantes por saco de soja, pelo menos no mesmo patamar do ano passado. Mas esse ano, se a gente fizesse essa troca, ia ser mais de 3 sacos acima no custo de produção por hectare. Vamos lá, Mauro, explica um pouco para a gente, então, essa análise que o André trouxe da relação de troca e o que tem sido observado dessa questão de venda da produção e preço dos fertilizantes, como tem se comportado a relação de troca, o que tem sido visto para o produtor tomar decisão na safra 25-26. O que o André, né, o momento do André tomar essa decisão foi bastante mais complexo, né, por conta da própria incerteza da taxa de câmbio, né, e acabou meio que acelerando a decisão dele, porque a incerteza de qual seria o valor da taxa de câmbio no momento do primeiro semestre de 25, né, que nós estamos vivendo agora, fez com que acelerasse um pouco mais a sua decisão, e também os preços internacionais já começaram a sinalizar um canal de alta, e aí acabaram, né, fazendo com que o produtor já comece, né, a tomar decisão, e já faz parte do calendário, né, da tomar decisão dos primeiros trimestres do ano, começa a colher, o produtor já começa a fazer esse planejamento, tá? Mas é um momento mais complexo, porque o preço da soja não está satisfatório para o produtor, né? O André já bem explicou aí com relação ao poder de compra, está bastante penalizado com essas cotações que nós estamos presenciando no mercado interno, tá? Mesmo com a desvalorização do real frente ao dólar, a Chicago ela vem sendo pressionada nas cotações do mercado internacional,
embora o nosso prêmio de exportação esteja melhorando, não foi o suficiente para traduzir para nós aqui no Brasil uma cotação no mercado doméstico que proporcionasse uma ganha de poder de compra ao produtor brasileiro, né, que mesmo que melhorasse um pouco da soja, o preço do fertilizante ainda subiu mais, né, em relação ao preço da soja. Isso fez com que o nosso poder de compra fosse depreciado, né, ou, digamos, se penalizado o nosso poder de compra, em especial para fertilizantes, é o que está sinalizando um dos fatores, né, que está, vamos falar, deteriorando a margem do produtor para 25, 26. Né? A próxima temporada, dois fatores chave estão começando a mostrar sinais de preocupação, que no caso é a elevação dos preços dos fertilizantes que estão implicando na elevação do orçamento para 25, 26, e as cotações que nós estamos presenciando hoje no contrato futuro, né, para o ano que vem, e os valores da taxa, né, com o diesel que o André comentou, os fretes também ficaram mais caros. Então está sinalizando para nós aí, né, um corte maior, né, no valor final do preço da soja para o produtor rural. Então isso para nós, 25, 26, já começa a dar um sinal de alerta. Olha, não temos muita aquela expectativa, né, de, por enquanto, né, nós estamos só no início ainda da temporada, mas é um sinal de alerta, claro, precisamos ter muita cautela, né, o custo não está sinalizando grandes aumentos, mas alguns fatores essenciais, né, estão sinalizando aí cuidados para que nós possamos proteger a nossa margem para a temporada 25, 26. Tem mais uma pergunta aqui que é exatamente sobre isso que a gente está falando, que é da Antonielle Rotoli. Ela é agricultora e pecuarista no estado de Rondônia. E ela fala isso: se o dólar continuar subindo, como que isso pode pesar nos meus custos com fertilizantes e defensivos? A gente está falando de insumos que são dolarizados, né? E vocês já pontuaram bem essa perspectiva de aumento aí nos preços de alguns fertilizantes, mas tem muitos produtores que ainda não tomaram a decisão, né, Mauro e André? Então, como que fica essa perspectiva? O que pode auxiliar o produtor a, de fato, tomar essa decisão por fazer uma aquisição e observar bastante todos os seus indicadores e custos para que ele tenha um resultado não tão negativo, né, quanto espera, se ele ficar esperando para tomar essa decisão mais à frente com a ideia de que ou o preço de grãos, preço da soja vai subir ou o preço de fertilizantes cair. Do nosso lado aqui, Natália, Mauro, o que que a gente faz, né? Há alguns anos já, eu estou há 18 anos na agricultura, e há alguns anos eu parei de tentar adivinhar as coisas e resolvi contratar serviço especializado. Então, mercado, a gente tem uma consultoria, fertilizante, a gente tem uma consultoria, tudo isso graças ao cooperativismo. A gente tem uma cooperativa aqui em Maracaju que a gente faz parte. E a gente faz essa consultoria em grupo, né? Então isso barateia bastante para a gente. E quando a consultoria indica que é hora de vender, a gente vende. Quando a consultoria indica que é hora de comprar os insumos, a gente compra. Mas o que a gente aprendeu ao longo desses anos é assim: quando o dólar cai, basicamente é a hora de comprar os fertilizantes, tá? E aí o fertilizante passa por essas nuances de guerra, de internalização de produto, de preço de frete e tudo mais, mas chega uma hora que que o preço de internalizar esse produto fica interessante, porque o dólar cai e coincide aí com a internalização desse produto está interessante, a gente faz a aquisição dele, né? E chega um determinado momento que você compra defensivos e sementes, mas aí esses dois ativos eles já não são commodities mais, né? Semente virou produto e defensivo virou produto. Então é muito da empresa por empresa, daquele corpo a corpo, da negociação ali. Aí já não é tão. A gente sabe que o defensivo é dolarizado, mas normalmente ele já está internalizado no país aí de uma safra para outra, tem estoque antigo que a gente tem que aproveitar, tem uma diversidade de ativo que a gente tem que rodar entre elas para aproveitar o melhor preço. Então a gente muda a estratégia de controle de percevejo, muda a estratégia de manejo de planta daninha, de doença, principalmente doença, porque o fungicida se tornou um dos principais custos de defensivo na cultura da soja, né? Então
a gente faz essa ciranda de ativos aí para pegar o melhor preço e aí fechar os custos de defensivo dentro da média de preço aí que a gente tem ao longo dos anos. E a semente é aquilo que eu te falei. Aqui em casa a gente tem uma máxima que semente com vigor abaixo de 92% não entra na fazenda. Então você tem todo um timing de deslocamento dessa semente do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul, que é um problema, porque a gente precisa que essa semente chegue bem próximo ao plantio para ficar o mínimo de tempo fora da câmara fria, que eu não tenho câmara fria em casa, e ao mesmo tempo ela tem que ter um vigor suficiente para eu colocá-la no chão em final de setembro, começo de outubro. Né? Então a gente fica nessa apreensão, mas a hora que a sementeira indica que ela tem um produto bom, a gente vai lá, vê o produto, né, tenta negociar e trazer essa semente aí mais próximo do plantio. Então, basicamente, é esse o jeito que a gente faz. E o aumento do dólar, depois que a gente fecha o adubo, o fertilizante, a gente quer mais que o dólar suba, porque daí vem o produto para cima também, né? Então, fechou o fertilizante, pode subir o dólar. Basicamente é assim. Agora a gente está torcendo para o dólar subir. Tá, o André já passou uma boa estratégia, né? Como a visão, né, de uma pessoa aí já tem quase 2 décadas aí monitorando a oscilação dos preços dos insumos agrícolas, né? Eu acho que a transmissão de preço do câmbio sofre mais os fertilizantes, e o André explicou muito bem a questão de defensivos e sementes, ela tem sua própria característica de determinação de preço no mercado interno. Então, o massa, né, o dólar sempre ela começou a caminhar para uma estabilidade momentânea agora, eu creio que agora parece que está tornando interessante o produtor começar a olhar, porque pode ter um repique, né, de preços aí dos próximos meses, né, se a gente olhando aí as contas públicas do governo, né, ela não está muito saudável, né, nós temos um gasto excessivo, então por enquanto estamos conseguindo ter uma certa reserva de dólar, né, fazendo as suas intervenções no mercado do câmbio, mas essa reserva tem limite, né? Então, nós temos que observar esses indicadores macroeconômicos, né, que possam, né, sinalizar para nós aí uma desvalorização mais forte nossa moeda, o que não é interessante para quem está internalizando, né, quem está importando o produto, porque vai diminuir bastante o nosso poder de compra, né? Como já está, né? Qualquer coisa que você for colocar em dólar hoje é quase 6 para 1, então a conta para nós aí, qualquer água que vai comprar fora é R$ 6 para nós. Então, $1, $2 para nós, né, vai ficar muito caro para o Brasil produzir no nível de competitividade no mercado, no valor do mercado doméstico, né? Aquele que exporta o produto, que é o caso da soja, você até consegue compensar em parte, porque a receita você consegue formar em dólar, você consegue vamos falar, trocar essa moeda, então consegue neutralizar esse efeito. O câmbio, o maior efeito problemático é para aquele que está exclusivamente trabalhando no mercado doméstico, né? Que você traz importação de fertilizantes, tem que trabalhar no mercado doméstico e vender para o consumidor brasileiro que está ganhando em reais, né? E aí é um grande desafio você produzir feijão, você produzir arroz, né? Produtos que são característicos do mercado doméstico, que você tem que internalizar a taxa de câmbio e vender reais com um poder de compra nosso bastante comprimido nos últimos anos. Esse é o nosso grande desafio, não extraindo do lado de grãos, mas isso numa visão geral, o que a taxa de câmbio pode trazer para nós. E olhar também na parte agora é um pouco mais dessas novas mecanismos, né, que o governo norte-americano tem tomado, né, um jogo de as guerras tarifárias que ele está promovendo aí, gerando retaliações de blocos econômicos de país, e pode, né, talvez não dar muito certo essa política de querer produzir o máximo do seu produto no mercado interno, pode gerar aí uma desconfiança no mercado internacional, de que os Estados Unidos pode caminhar aí um problema de talvez uma recessão dentro do seu país, porque começa a ter dificuldade de elevação de custo, porque você quer internalizar com uma economia dolarizada, ou ele tem que forçar algum mecanismo para tornar competitivo, exportar esse produto, certo? Porque ele está 1 para 1 em qualquer parte do mundo, ele tem que forçar uma desvalorização para tentar compensar, competir com o produto chinês, com o produto europeu, qualquer outro lugar que ele possa ganhar esse mercado e realmente conseguir exportar esse produto, para conseguir ter esse ganho. Então, são um mecanismo, né, que está ainda em aberto, que nós temos que monitorar,
e pode ser, né, quanto mais o Brasil fortalecer suas contas públicas, deixar tudo em ordem, né, deixar sua economia mais organizada, menos irresponsável, você consegue sinalizar, né, que a taxa de câmbio fica mais estável, previsível, e aí para o setor produtivo fica muito mais interessante, né, porque tendo contas públicas em dia, taxa de juros fica muito mais, menos leonino, tá? Você não tem essa taxa que nós estamos trabalhando hoje por conta dessa desorganização, e a taxa de câmbio é o reflexo, né, dessa desorganização. Então, basicamente, são os sinais que nós temos que monitorar para que nós tenhamos decisões corretas, e não tem mecanismo. Trabalhar com preço médio, o André já deu a dica, pegar a consultoria, saber os principais indicadores, ter o poder de compra parecido e trabalhar com uma média, porque são raros momentos que você consegue comprar preço da bacia das almas extremamente barato, mas isso é uma outra temporada, mas sempre trabalhando dentro da cartilha básica. Volta ao básico, vê o fundamento, o que tem que se fazer. Nós estamos trabalhando a longo prazo, então sempre tem que trabalhar com a margem que temos que defender, né? Comprando os melhores produtos, né? Com os preços mais dentro da média histórica, e aí tentando defender a melhor safra, produzindo dentro das técnicas sustentáveis que nós temos aí para conseguir ter margens suficientes para manter a fazenda. É uma situação complicada, né, para os produtores, porque até então a gente só está falando de desafio, né? Desafio geopolítico, desafio da questão de câmbio, que também é influenciada pela questão geopolítica que o Mauro colocou aí, da guerra tarifária dos Estados Unidos. Desafio climático e ainda esse desafio interno, né? Então tem a questão de frete, que já foi comentado aqui. A gente gravou um episódio também, em meados de março, episódio 163, com o Guilherme Pera, da CTLog, que foi excelente. E ele trouxe perspectivas também para frete, que já tem problema de frete, questão de armazenagem agora, pós-safra de verão, e possivelmente ainda pode ter um recorde nos preços de frete para a safrinha. Então isso também pode afetar, né, Mauro, os custos com os insumos que o André colocou, né? Tem que deslocar semente, tem que deslocar fertilizantes, defensivos, depois a produção. Então tudo isso vai sendo incrementado ali na conta do produtor rural e pode influenciar para a próxima safra. Então, com a questão toda econômica que foi colocada também, um crédito mais escasso, mais caro. Então, a gente tem trazido aqui questões desafiadoras e que torna aí para o produtor uma situação complicada e uma necessidade de melhorar cada vez mais o seu processo de gestão e buscar profissionais que possam auxiliar nesse processo. É verdade, eu acredito, Natália, assim, o produtor rural ele já sofre muitas incertezas e corre muito risco. E a gente não pode ficar dependente disso tudo, tentando adivinhar o que a gente não é capaz de prever, né? Então, clima, por exemplo, não adianta. O Mauro bem disse, a gente tinha uma perspectiva de clima totalmente diferente do que aconteceu. Então, a gente não pode adivinhar o clima, a gente tem que se precaver, né? O que vai ser do governo, o que vai ser do dólar, como é que vai ser, a gente tem que ir acompanhando. E a melhor forma do produtor se precaver disso é buscar fundamento científico para todas as coisas que ele pode, né? Então, no mercado, no time de compra, no time de venda, não adianta ele ficar segurando o produto porque vai subir. Quem que falou que vai subir? Ninguém. Então, assim, tem que ter um especialista de mercado que analisa fundamento de mercado e que te fala, ó, na atual conjuntura não vale a pena vender, ou vale a pena vender. Na atual conjuntura, vale a pena comprar o teu insumo. Não vale a pena comprar, você dolarizar. E outra questão que eu vejo que é extremamente importante, eu costumo dizer que produtor rural tem pelo menos 4 moedas dentro do caixa. E a gestão de fluxo de caixa é o que faz o produtor permanecer no negócio. A única coisa que faz a gente permanecer no negócio é a gestão de fluxo de caixa. E a gente tem pelo menos 4 moedas. A gente tem real, que é a moeda conhecida, a gente tem dólar, que transita aí, mesmo que escondido, ele está presente na gente. A gente tem soja e tem milho, né? Porque moeda é uma coisa que você paga alguma coisa. Então, se você faz uma troca de adubo para milho em milho, a moeda é milho. Adubo para soja em soja, a moeda é soja. Adubo para soja em dólar, a moeda é dólar. Adubo para soja em real, a moeda é real. Então você tem que administrar essas moedas
na mesma moeda que você está comprando, né? Não adianta você comprar um fertilizante em dólar e aí você querer administrar esse pagamento em soja ou em real, uma moeda que não tem nada a ver. Você tem que casar o pagamento da mesma forma que você fez. Por isso que o barter é tão interessante. Se você vai comprar adubo para soja, pague em soja. Pronto. Você já sabe que aquilo ali está comprometido com a mesma moeda que você fez a amarração, né? Ah, não, mas eu comprei o adubo em dólar. Como que eu vou pagar em dólar? Se você não consegue vender a soja em dólar, então trave o dólar para frente. Ó, quantos dólares eu devo para frente? A tantos mil dólares. Então trava tantos mil dólares ali para frente, porque você se livra dessa questão de câmbio, né? Eu comprei o adubo em dólar, eu travei meu dólar em tanto, ou a minha soja em dólar, eu vendi em dólar, pronto, aí acabou, eu não tenho mais essa preocupação. Agora, o que o produtor faz é assim, ele trava nas 4 moedas as coisas, porque essas 4 moedas, elas passeiam no nosso fluxo de caixa ao longo do ano inteiro, que a gente planta pelo menos soja e milho, né? Então, o que o produtor faz, na maioria dos casos, é que ele trava as coisas, as compras, nas 4 moedas ao longo do ano inteiro, e na hora de vender, ele só quer vender em real. E aí ele se complica, entendeu? Aí o custo de produção vai lá em cima, você fica à mercê do crédito, você pega a taxa de juro maior do mundo, você tem que fazer o swap de câmbio. Então, isso fica muito complicado. Então, sempre a dica que eu dou é, se você fez um negócio, né? Se você comprou um negócio numa determinada moeda, venda ele na mesma moeda, senão você vai começar a fazer bagunça no seu fluxo de caixa. Legal, fica aí, dica de produtor para produtor. Mauro, Uma não sei se excelente você dica. você quer complementar Não, algo. excelente dica. Não, a proteção que o André fez é a proteção, né? Protegendo a mesma unidade de moeda. É isso. Né? Que faz a gente fala que é o hedge, né? Faz um hedge aí das proteções que o produtor tem que tomar cuidado. E o André já deu a melhor dica aqui de hoje, a dica de ouro aí, é gerenciar o fluxo de caixa. Esse é o maior a complicação, né? A gente sempre está trabalhando no curto prazo e o fluxo de caixa pode minar o produtor, porque quando você começa a assumir demais compromisso que compromete, né, esse desembolso do produtor de curto prazo, e aí tem aqueles comprometimentos que você assumiu 3, 2 anos atrás e continua exigindo que o produtor faça esse empenho de recurso, e quando tem frustração de safra e não tiver reserva, e aí ele vai ter que recorrer a cheque especial, e aí o custo é caro. Você sabia? A relação de troca de fertilizantes por saca de soja ou por outros grãos é um indicador fundamental para o produtor rural. A relação de troca de fertilizantes com soja, por exemplo, é como uma conta que você faz para avaliar o poder de compra do fertilizante. Ela mostra quantos sacos de soja são necessários vender para cobrir o custo dos fertilizantes. Exemplo: se o fertilizante custa o equivalente a 20 sacos de soja, a relação de troca é 20. Por que isso é importante? Se a relação de troca está alta, significa que o fertilizante está caro em relação ao preço da soja. Você precisa vender muitos sacos de soja para pagar o fertilizante, e isso pode diminuir sua margem. Se a relação de troca está baixa, significa que o fertilizante está barato em relação ao preço da soja. Você precisa vender poucos sacos de soja para pagar o fertilizante, e isso pode aumentar sua margem. Então, o produtor usa essa relação para decidir se é o melhor momento para comprar fertilizantes ou se precisa esperar o preço da soja subir ou o preço do fertilizante baixar. É uma forma de planejar os gastos e obter melhores resultados na atividade. Já estamos quase terminando esse episódio, mas Mauro, eu queria que você trouxesse alguns números. Há perspectivas de aumento da participação dos insumos, fertilizantes, sementes ou defensivos no custo operacional efetivo? E dentro dessa perspectiva de aumento de custos para essa safra, tanto para soja, milho, a depender da região, qual seria esse percentual, né? Tipo, perspectiva de incremento de quanto que pode vir para essa safra? Hoje nós estamos falando que o custo real, né, descontando a inflação, para a soja da temporada 25-26, ela não vai alterar tanto em relação a 24-25, pelo menos por enquanto, né? Porque parte do que estava sendo elevação do custo dos fertilizantes está sendo compensado pela desvalorização, ou pelo menos está mesmos preços, né, dos defensivos agrícolas. Então isso daí está acabando amenizando. O problema maior do produtor hoje não está basicamente
somente custo, mas sim quanto que a moeda dele lá na ponta, a soja, ela não está valorizando para ele. Então a margem para ele, ele fala, meu custo tudo bem, não está subindo, está mais ou menos de lado o mercado, mas mesmo, né, trabalhando dentro do planejamento dele, o preço que ele está olhando hoje em relação aos anos anteriores é que deixa desanimado o produtor. Ele olha, né, a cotação não está positiva, nós temos ainda uma grande produção de soja no mercado mundial, a cotação ainda está andando de lado no mercado mundial, né, e ainda nós não temos ainda uma perspectiva, pelo menos no curto prazo, que nós tenhamos uma alteração do quadro de expectativa de produção norte-americana, que possa sinalizar uma recuperação dessa cotação, que possa trazer aí sinais mais positivos, pelo menos nesse primeiro momento aqui, para a soja, né? Então isso é que está trazendo, pelo menos para a soja, esse momento. O milho já está um cenário um pouco mais otimista, né? Estava, pelo menos, se chover bem, espero que chova bastante em Mato Grosso do Sul aí, para recuperar o que já perdemos na safra passada, né? No passado já tomamos um tropelo em cima disso aqui. Mas se nós tivermos uma boa chuva, pelo menos agora final de março, abril, para garantir a safra, aí a gente já começa a ter, pelo menos, mesmo que a cotação de milho venha um pouquinho para baixo, já é melhor do que nós estávamos trabalhando no ano passado, vai conseguir dar um alívio no fluxo de caixa do produtor para a gente olhar para a próxima temporada com mais tranquilidade. Então, o milho está melhor do que a soja nesse primeiro momento, né? E aí me preocupa ano que vem, né? Se o preço como boa parte do nosso milho é segunda safra e a oferta talvez possa ser bastante justa porque nós temos estoque abaixo do que nós estávamos trabalhando, mercado, a cotação tendência é ficar nesses patamares firmes e aí depois só acelerar o plantio de 25, 26 pensando na safrinha do ano que vem. Então, eu acredito que o Mauro já falou bastante aí de como são as perspectivas nossas aqui para a próxima safra. E essa questão da safrinha é um problema muito recorrente, né, que a gente percebe. Quando o preço do milho sobe, principalmente como tem subido agora, eu estou na Abramilho também, a gente viu lá o milho batendo recorde de preço em algum estado do Brasil, que eu não lembro onde é que é, mas mesmo aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, a gente tem uns preços bastante elevados para o milho. E isso faz com que o produtor, principalmente quando está estrangulado, ele quer aproveitar a safrinha. E ele antecipa a semeadura da soja para entrar com milho ainda no verão, né? O que parece ser uma boa estratégia para ele, mas não é, por dois motivos. Primeiro, que se a gente aumenta a oferta de milho no mercado, naturalmente o preço vai cair. Essa é a primeira questão básica. E outra, que o milho é uma segunda safra, como o Mauro mesmo disse. Então, o risco dessa segunda safra, mesmo que seja plantada em janeiro aqui para nós, é extremamente alto. Tanto por seca, como a gente está enfrentando agora no Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul está seco, o milho está finalizando o estágio vegetativo, entrando no reprodutivo, então ele está pendoando no seco, isso é problemático, né? As reservas de água estão baixas, e depois tem o frio, né? Então a gente tem duas adversidades aí muito recorrentes no Mato Grosso do Sul, que é a estiagem e geada, que derrubam demais a média do produtor, e ele está colocando a soja numa janela desfavorável. Então ele arrisca a cultura core dele, né, de faturamento, em detrimento de um produto que é mais arriscado ainda. Então, isso é uma estratégia bastante arriscada que o produtor de milho toma. Lembrando ainda que o milho é extremamente dependente de nitrogênio e que a gente tem os preços de nitrogênio cada vez mais altos em função da internalização do custo de dólar, né? do problema de internalizar com o custo de dólar. Então, ele acaba fazendo um milho de custo altíssimo para tentar produzir porque o preço está bom e esquece da soja, que é a cultura dele de primeira safra. Isso, para a gente, é um tiro gigante no pé, né? Então, é isso que o Mauro falou, acho extrema importância a gente deixar de conselho aí para o produtor não arriscar a safra de soja para investir tudo no milho. Fora que o nitrogênio costuma começar a subir mais no segundo semestre, né, aqui no Brasil, e depois continua subindo internacionalmente no início do ano. Então, ele fazendo isso, como você colocou, e tendo uma demanda maior, ele também pode ser que adquira num período de preços mais caros, de fontes nitrogenadas. Mas aí eu te pergunto, e se o produtor, você comentou sobre essa leitura, né? Veja que o preço do milho está subindo, aí antecipa a soja para entrar com milho, mas quando aumenta a oferta o preço cai.
E se o produtor faz uma venda antecipada desse milho, você acredita que possa equilibrar nessa estratégia ou ainda assim considera arriscado diante do que você colocou? De novo, né? Eu acho que as vendas antecipadas, elas precisam ser feitas com uma racionalidade, porque vamos falar novamente do fluxo de caixa, né? Se você não tem nada comprometido em milho para o futuro, você está vendendo antecipado baseado num fundamento de mercado que o milho vai subir. E que fundamento é esse, né? Porque eu estou fazendo uma venda antecipada aleatória na minha propriedade, vamos supor, né? E estou lá com preços em reais do milho. Quem que está me garantindo que esse preço é bom? Entende? Isso está travado no meu custo de produção, aí ela é um barter, ela é uma venda antecipada porque eu travei alguma coisa do meu custo de produção. Se ela for meramente especulativa, ou você tem esse produto milho para entregar lá na frente, ou você Ou é um risco? está arriscando, você está, né, gambling, né? Você está lá se roleta, né? Porque se eu não tenho esse produto, eu dependo de produzir, e se der uma geada e eu não produzir, se der uma seca e eu não produzir, mas todo ano eu produzo, tudo bem, mas pode cair uma chuva de granizo na minha fazenda. E aí você não tem o produto que você acha que vendeu antecipadamente num preço bom. E aí você vai chegar não tendo o produto, você vai ter que fazer um washout a preço de mercado, e aí é a pior estratégia do mundo. Então, a venda antecipada ela é interessante, ou se você tem o produto, aí tudo bem, nem é antecipado, porque você já colheu aquele produto, você só está vendendo para depois. Ou então, se você travou algum ativo num valor que aquele valor da venda antecipada ela faz sentido dentro da tua gestão de custo, né? Porque eu vender lá 50, 60 sacos de milho antecipadamente agora, sem ter comprado fertilizante, sem ter comprado a semente, sem ter comprado o defensivo, só porque eu acho que aquele preço é historicamente bom, isso na minha opinião, é extremamente arriscado. Você está jogando, né? Especulando, na verdade, né? Especulando, exato. Então, você É importante que você colocou essa visão da importância de ele pensar nos dois lados, né? Nem só na venda da produção, olhando no preço, e nem só no custo. eu Mas acho que ele o fechando as duas pontas para que ele realmente exato. consiga ter uma proteção e uma previsibilidade. Isso que acaba se tornando uma estratégia bem combinada para ele ter um resultado lá na frente. Porque senão uma dessas partes vai ficar sem ele ter essa gestão, né? Do que É que pode. você está E aí, firmando um contrato, né? Quando você está vendendo É. antecipado, você firmou um contrato. E o contrato fala, você tem que entregar um volume de produto. E eu tenho que honrar esse Você volume. tem que ter o produto, Tem que ter o É bom a exatamente. produto. gente falar aqui também que existem várias ferramentas, né, para ele fazer venda antecipada, compra antecipada. Muito do exemplo que foi dado é quando você faz uma venda e você tem que entregar a produção. E tem as outras ferramentas que você faz, por exemplo, se for fazer em bolsa, que você faz uma operação financeira para fazer a proteção da variação de preço, sem o compromisso de entregar aquela produção em bolsa, mas você também acaba, o produtor também acaba fazendo uma operação no mercado físico para vender essa produção depois. Mas é isso, existem várias estratégias, né, Mauro e André? Exato. Tem várias, Eu acho ainda assim, bem. ó, eu acho assim, Natália, de novo, é aquilo que eu falei das várias moedas que a gente opera. Se você vai fazer uma proteção de preço, né, de soja ou de milho, e no mercado financeiro aí, esse produto ele é moeda, ele não é produto físico, né? Então, o que você tem que ter para fazer isso? Caixa, dinheiro, né? Em reais, você Exatamente. travou em reais, em dólar, porque você vai ter as variações daquela proteção e você vai ter que desembolsar para garantir elas, Se né? tiver no Se mercado chega futuro, você tem que ter esse desembolso, né? Exatamente. E se você for fazer no físico, no mercado mesmo, você tem que ter o produto. Então, eu não tenho um saco de milho no meu barracão, e aí eu estou vendendo antecipadamente, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Mas é para trocar pelo adubo. Ótimo, você tem que trocar aí mesmo, porque você precisa do adubo para ter o milho depois. Mas se não tiver nada amarrado, alguma moeda você vai ter que descasar para casar com essa venda antecipada. E nesse caso, como o Mauro bem disse, é contrato, é físico, você vai ter que ter o produto. Não adianta você ter o dinheiro, né? Porque daí lá você vai tomar um washout, o custo vai ficar muito maior do que você não ter o produto aqui, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão de travar as coisas na moeda que eu fiz o compromisso, né?
Vai lá, Mauro, palavrinha final aqui para a gente finalizar esse episódio. Não, eu creio que assim, né, o André já comentou, como são contratos, muitas vezes, né, quem não está na atividade física, direto negociando, né, muitas vezes essas ferramentas que estão disponíveis, né, parece simples, vamos vender e tal, mas tem um compromisso, né, você fez um compromisso. E essas diferentes ferramentas que tem à disposição do produtor, o produtor tem que acionar, estudar, consultar o especialista da área, o consultor, que traduza para ele que momento, proporções, né, da sua produção ele pode fazer determinada exposição com venda antecipada, fazer barter, você segurar isso no mercado físico, no seu próprio armazém ou no armazém de uma cooperativa, para que ele possa ter diferentes formas, né, de proteger o preço dele, né? Então, é necessário esse conjunto, né, de compartilhar esse conhecimento, não somente o produtor, mas ter um agente, né, que possa dar aí uma certa diretrizes para ele fazer essa tomada de decisão. E a decisão é conjunta, né? A gente sempre tem que ver, não pode terceirizar o insucesso. O insucesso, a gente tem esse costume de toda vez que dá certo é você, e toda vez que deu errado é o terceiro, né? A decisão é conjunta. Você tomou aquela decisão, falou, pô, essa decisão que tomamos conjunto, vamos assumir a bronca junto. Então é assim que funciona a parceria entre consultor, né, e produtor, porque quando os dois caminham junto com essa intenção, você sem terceirizar a culpa, vocês vão começar a progredir. Quando começa a querer caçar terceiro que encontrou seu insucesso, a gente começa, né, a entrar num redemoinho de insucesso muito grande. Então a gente tem a ferramenta, procure esses profissionais, compartilhar com outros produtores que, né, já usam essas ferramentas já com mais tempo, para você colocar isso dentro da estratégia, né, e conseguir defender o patrimônio para passar para o sucessor aí. André, sua palavra final. Não, eu concordo com o que o Mauro disse, eu acho que ele foi super feliz em dizer, principalmente em relação a estratégias, né? Eu costumo dizer assim, que antigamente, Natália, era bem mais tranquilo do ponto de vista econômico e a gente conseguia garantir margens extremamente elevadas na agropecuária, tá? Eu não estou falando só de grãos aqui, estou falando de pecuária também, porque existia uma estratégia muito simples para fazer, que era o seguinte: você captava recurso no mercado financeiro com uma garantia real, era muito mais barato, né? Você dava uma fazenda em garantia, uma terra, boi ou soja mesmo, e captava recurso no mercado financeiro a juros extremamente baixos. E você colocava esse dinheiro em caixa, tá? E você não deixava esse dinheiro parado, você podia investir ele numa renda fixa, num investimento de extrema segurança, que você estava capitalizando esse dinheiro muito mais alto do que o custo que você pegava esse dinheiro. Então, eu tomava dinheiro a 4,5% ao ano, deixava numa renda fixa e rendia 12%. Só aí você já estava garantindo margem. E, além de garantir margem, você está com dinheiro no caixa que faz com que você tenha muito mais tranquilidade para converter as moedas diferentes que você trabalha no real que você está com ele em caixa, bonitinho, né? Então, você está rentabilizando o dinheiro que você pegou com ele líquido na tua mão, e aí você tem toda a paciência e a tranquilidade para vender a soja na hora que você quer, comprar o fertilizante na hora que você quer, vender o milho, vender o boi, você entendeu? Porque o dinheiro está no caixa. Então, todas as outras moedas que estão ali, o teu boi que está engordando, a tua soja que está crescendo, o teu milho que está plantado, você está com ele só gerando mais caixa para pagar aquele compromisso que você fez antes. E o que aconteceu hoje? Hoje, você capta o recurso a 16,5% de juro no custeio direto, equalizado, é juro equalizado, né? A hora que você coloca isso dentro do caixa, se você deixar ele no renda fixa, você capitaliza 12% ao ano. Então, você está tomando a 16% e rendendo 12%. Daqui a pouco não paga nem a inflação, né? Então, se você não fizer alguma coisa com aquele recurso que você tomou, o custo daquele dinheiro fica altíssimo. Então, você tem que tomar aquele dinheiro emprestado e investir em alguma coisa que você saiba que vai remunerar mais do que os 16% que você tomou de juros, né? Então, amarrou essa gestão de fluxo de caixa, ficou cada vez mais complicada. A gente tem uma coisa a mais para se preocupar aí, né? Essa questão do crédito e a restrição do crédito e o juro de aquisição desse crédito. Então, o produtor, ele
tem mais uma coisa para se preocupar, além de clima, doença, praga e a qualidade de fertilizante, que é justamente essa questão do crédito e da gestão de juro dentro do teu fluxo de caixa, que é a chave aí de permanecer na atividade. Eu acho que é isso. Dá para perceber a complexidade, né, que vem a ser a atividade agropecuária e que o produtor tem se mostrado cada vez mais competente também em buscar a atender isso que você falou, né? Agora o produtor tem que ficar de olho nisso também. E realmente os produtores têm se mostrado cada vez mais profissionais e acompanhado, né, essas necessidades do setor para ele continuar produzindo alimentos ali no campo e contribuindo com a segurança alimentar no Brasil e no mundo. Mas foi muito bom ter vocês aqui. Vocês trouxeram, foi uma chuva aí de informações preciosas, de estratégias que devem ajudar muitos produtores rurais aí a se planejarem para a safra 2025-2026. A gente vê que tem algumas informações que são gerais aqui, ajuda no direcionamento, que é importante o produtor acompanhar o mercado, mas a decisão realmente é de cada um, porque cada produtor tem a sua realidade, da sua produção, na sua região. Como você bem colocou, né, André, você procurou profissionais e consultorias para atender o seu negócio em uma parte, isso é uma decisão, assim como a decisão também de investir mais em sementes de qualidade, né, Mauro? Que fica aquela ideia de que nem sempre o produtor está buscando cortar custos, ele olha outros fatores ali, nesse caso, ele ter uma produtividade melhor, então olhando a qualidade da semente, que aí sim ele está disposto a investir mais numa melhor qualidade para ter um resultado melhor, não significa somente um corte de custos. Então foi muito bom tê-los aqui, obrigada pela participação, Mauro e André. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Natália, estamos sempre à disposição aqui, foi um prazer participar aí com o Mauro, grande amigo, e com você também. Muito obrigado, estamos à disposição. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Se quiser também deixar a sua contribuição, sua sugestão de perguntas sobre outros temas que quer ouvir aqui no Ouço Agro, deixa nos comentários, seja no Spotify ou no YouTube. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar.